Bem-vindos à aula sobre a gênese, a morfologia e a ecologia das lagoas costeiras do Rio Grande do Sul, elaborada pelo professor, biogeógrafo e doutor Alois Eduard Schaefer e pela mestre Angélica Carla Onze. Nossa aula tem como tema a origem da planície costeira, especialmente das lagoas que aqui se encontram. A planície costeira se formou em várias etapas que aconteceram em função de modificações climáticas na Terra. Como assim? O que o clima tem a ver com a planície costeira? A resposta está no ciclo da água na Terra. O ciclo da água começa com os oceanos. O Sol, o motor do ciclo, aquece a superfície da água dos oceanos e uma parte dela evapora, formando as nuvens na atmosfera. As nuvens são nada mais do que acumulações de pequenas gotinhas de água, tão pequenas que ficam no ar. Elas são movidas pelo vento, que circula em diversas formas, formando correntes, e assim chamada circulação atmosférica. As nuvens, no continente, se formam pela transpiração dos seres vivos, principalmente das matas e pela evaporação de rios e lagos. As correntes transportam as nuvens para locais mais altos, como montanhas, onde encontram massas de ar mais frias. Neste encontro, as nuvens não conseguem mais segurar as gotinhas de água e começa a chover, ou seja, precipitar. A alta quantidade de chuva em Osório se explica em grande parte por este fenômeno. A água cai no chão ou em cima da vegetação. Dependendo da inclinação do terreno ou da estrutura do solo, uma parte da água molha o chão e a outra corre na superfície, formando arroios e rios. Este fenômeno chama-se escoamento superficial. A água, além de escoar, também infiltra pela terra e forma água subterrânea, que também pode alimentar rios e lagos. A água subterrânea é a água que está presente nos poros do solo e da rocha, ou seja, entre areia, cascalho e grandes blocos de rocha. A camada, onde todos os espaços entre o material estão cheios de água, chama-se aquífero. No continente, a água da chuva escoa sobre a superfície e infiltra na terra, cai sobre os rios, os lagos e as lagoas. Uma pequena parte dessa água é carregada pelos ventos de volta para o mar. As chuvas ocorrem também em cima dos oceanos. Na verdade, a maior parte da chuva na Terra, cerca de 2/3, cai sobre o oceano. Isso significa que existem dois ciclos da água, um apenas sobre os oceanos e o outro inclui os continentes. Por que este ciclo da água é importante para a origem das planícies costeiras no mundo inteiro, não só no Rio Grande do Sul? A resposta é um equilíbrio entre as diferentes formas da água na Terra, que estão interligadas no ciclo da água. A quantidade de água na Terra é praticamente constante. Ela não diminui nem aumenta em escala perceptível. Apenas uma quantidade muito pequena se perde na atmosfera, onde a molécula da água é quebrada pela radiação solar e transformada nos seus elementos básicos gasosos, o hidrogênio e o oxigênio. Essa perda para o espaço é compensada pela liberação de água nas erupções de vulcões. Isso significa que o volume de água na Terra pode ser considerado como constante, mas a água não está presente apenas nas formas líquida e gasosa, mas também sob a forma de gelo. O gelo eterno encontra-se nos polos norte e sul e forma as geleiras nas montanhas altas. Nas regiões temperadas, sua extensão também muda nas diferentes estações do ano. No inverno, as geleiras avançam e no verão elas recuam. Dessa forma, existe uma relação muito próxima entre as quantidades de água líquida e sólida e a temperatura média da Terra. E a temperatura da superfície da Terra muda? Sim, naturalmente pela irregularidade da órbita do planeta Terra. A Terra se afasta e se aproxima do Sol em intervalos cíclicos muito longos, causando assim temperaturas mais altas e baixas, durando longas épocas. Mas qual é a consequência dessa irregularidade para a planície costeira? Vamos falar das épocas frias e das épocas quentes. Durante toda a existência da Terra, houve modificações climáticas, com o esfriamento e aquecimento do globo terrestre. As fases frias são chamadas glaciais, porque aumentam a parte da água sob forma de gelo, com a expansão da área coberta por gelo no Polo Norte e o aumento da espessura do gelo na Antártida. Esse aumento de gelo é abastecido pelos oceanos, ou seja, os oceanos
perdem água pela evaporação e é depositada como gelo nas regiões dos polos e nas montanhas, formando geleiras. Durante a época fria, essa parte não volta mais para os oceanos. A consequência é a redução do nível do mar. O mar recua e deixa mais áreas costeiras secas. O contrário acontece nas épocas quentes. As épocas quentes são as épocas interglaciais, ou seja, entre duas glaciais. Qual processo de degelo é responsável pela subida do nível do mar? São os gelos sobre as áreas continentais, e não os icebergs. Quando o gelo flutuante no mar degela, o nível do mar não sobe. Isso ocorre porque o volume de água em forma de icebergs é igual ao peso da água líquida. O iceberg flutua porque a densidade do gelo é menor que a da água líquida. Quando o gelo sobre o continente degela, essa água retorna ao oceano e aumenta o nível do mar. Atualmente, nós estamos em uma época interglacial. Com temperaturas mundiais mais altas, uma boa parte do gelo nos polos e nas montanhas derrete e a água chega aos oceanos. Esta carga de água eleva o nível do mar e maiores áreas costeiras são inundadas. Estes processos são chamados de oscilações do nível do mar. Só para dar uma ideia, no auge da última época glacial, apenas 14 mil anos atrás, Osório seria uma cidade longe do mar, com uma distância de mais ou menos 200 quilômetros até a praia. E na época quente, no interglacial, antes do atual, Osório estaria mais ou menos 5 metros abaixo da água. Como as oscilações do nível do mar formaram a planície costeira do Rio Grande do Sul? Quando ocorreram estes avanços e recuos do mar? Das muitas glaciações na Terra, apenas as últimas 4 são bem comprovadas cientificamente e têm importância para o nosso tema. Elas ocorrem a partir de 400 mil anos atrás. Como se comprova os eventos de avanço e recuo do mar? Existe relação entre a profundidade e os processos de remoção e depósito de sedimento arenoso no mar costeiro. Como se pode observar na praia, em pequena dimensão, o mar sempre joga areia conforme o avanço das marés, em linhas diferentes. Com os avanços e recuos maiores, em torno de muitos metros, esses depósitos de material foram mais altos. O que aconteceu nos avanços do mar? A profundidade da água no mar costeiro aumentou e o material da praia foi removido e transportado para o fundo do mar, até um novo nível de equilíbrio mais alto do que o anterior. Ocorreu uma acumulação de areia no mar raso da plataforma continental. Plataforma continental é a área do mar com profundidades até 200 metros que é seguido pelo oceano com profundidades muito mais altas, milhares de metros. Planícies costeiras se formam, por isso, apenas em costas com o mar raso, como a plataforma continental. No recuo, o nível do mar baixa e o material depositado durante o avanço anterior é removido e jogado na praia. Formam-se faixas de depósito de areia chamados de terraços. Estes terraços, entre outros indícios, são usados para identificar épocas glaciais, as épocas frias, e interglaciais, as épocas quentes. O fato mais importante para a formação da planície costeira é que a subida do nível do mar durante a época quente mais antiga foi a mais alta, com mais de 100 metros, diminuindo a altura nas seguintes até a última, que atingiu apenas 5 metros acima do nível atual do mar. Formou-se um relevo de sequência de terraços ou cordões de elevações mais ou menos paralelas à costa, sempre com níveis mais baixos entre eles. Estas áreas se tornaram apropriadas para a acumulação de água da chuva, formando corpos de água doce de grande extensão. Por que estes corpos de água não existem mais? As lagoas atuais, próximas do mar, se formaram pela segmentação ou divisão dos corpos alongados, pela ação do vento e pelas circulações da água. Essa circulação tira material na margem, que está exposta aos ventos, e deposita-os nas margens opostas. Assim, os corpos de água ganham uma forma mais arredondada e formam-se avanços de areias que levam ao fechamento e isolamento completo de corpos de água menores. Assim, se formou o rosário das atuais lagoas próximas do mar. E as lagoas são profundas? As lagoas próximas do mar foram formadas cerca de 5 mil anos atrás em uma elevação do nível do mar em torno de 5 metros. Foi uma subida do mar durante uma pequena fase do aquecimento da temperatura do mundo que durou apenas centenas de anos. Lembre-se que as épocas glaciais e interglaciais
costumam durar centenas a dezenas de milhares de anos. Devido ao baixíssimo declive da planície na direção ao mar, os corpos de água entre as dunas, acumulados nessa inundação, não podem ser profundos. As lagoas costeiras do Rio Grande do Sul, mais profundas, chegam a apenas 12 metros. Elas estão situadas nos municípios de Mostardas e Palmares do Sul. A causa para esse fenômeno é que houve uma destruição dos terraços por um rio antecessor do Guaíba, que cavou um vale para desembocar no mar na altura de Mostardas. E as lagoas mais afastadas do mar, como as lagoas de Osório? As lagoas de Osório têm uma origem um pouco diferente, porém ligada às oscilações do nível do mar. Como já mencionado, há 14 mil anos atrás, o nível do mar foi muito mais baixo do que hoje, em algumas regiões do mundo até 200 metros mais baixo. No Rio Grande do Sul, em torno de 100 metros mais baixo. Os rios que desceram da serra começaram a cavar pela força da água um novo leito mais profundo. Eles se aprofundaram para desembocar mais longe da serra em um nível do mar muito mais baixo. Não se formaram cascatas, porque o solo da planície é de material arenoso que é pouco resistente à força da água corrente. No início da época mais quente, 7 mil anos atrás, o mar chegou ao seu nível atual. Já há cerca de 5 mil anos, o nível subiu 5 metros acima do nível atual. Com essa elevação da água, houve um represamento dos rios, formando barragens naturais. Foram corpos de águas longos que entraram em processo de sedimentação, formando as fileiras de lagoas que podem ser vistas do Morro da Borússia. A separação das lagoas deve-se também à sedimentação de material sólido dos rios da serra. Por causa dessa origem, as lagoas de Osório são todas muito rasas. Vamos falar agora sobre a morfologia ou a forma das lagoas costeiras e sua importância para a avaliação do seu estado ecológico. A morfologia ou a forma de um lago possui um papel decisivo no seu funcionamento ecológico. Por causa das suas pequenas profundidades, que variam de 1,5 metro a 12 metros, as lagoas costeiras são consideradas corpos de águas rasos. Essa característica morfológica é consequência dos processos de sua gênese e da sua localização geográfica. Como já explicado, as lagoas, na sua grande maioria, se formaram a partir da última transgressão marinha, há aproximadamente 5 mil anos, e estão expostas à ação dos constantes ventos marítimos, principalmente da direção nordeste. A peculiaridade de uma grande parte das lagoas costeiras do Rio Grande do Sul é a sua localização em áreas de dunas migratórias, que compõem o entorno das margens leste. Pela movimentação das dunas na direção sudoeste, causada pelo predomínio do vento nordeste, a areia entra permanentemente no corpo da água e é depositada no fundo da lagoa. Outra causa do assoreamento, a diminuição do corpo de água, é o escoamento de água dos campos de dunas e de elevações geomorfológicas durante e depois de eventos de chuva. Esses córregos temporários também transportam areia para as lagoas, formando leques de sedimentação nas margens. Uma terceira fonte de areia são os canais que ligam lagoas. Ao longo de sua existência, uma lagoa recebe permanentemente nutrientes do seu entorno. Por causa disso, aumenta a quantidade de algas e bactérias autotróficas, o fitoplâncton, e a biomassa vegetal das comunidades de macrófitas. Estas plantas formam, na sua maioria, cinturões na margem das lagoas. Com o decorrer do tempo, acumula-se no fundo das lagoas material de origem biológica, principalmente restos de plantas, o lodo orgânico. Esse depósito e o aumento da biomassa da vegetação nas margens vão lentamente fechar as lagoas, que se transformam com o passar do tempo em banhados e evoluem para um ecossistema terrestre. Os estudos por nós realizados evidenciaram que a grande maioria das lagoas possui uma qualidade da água de boa a muito boa. Tendo em vista que a situação da água subterrânea tornou-se crítica devido aos impactos antrópicos e à sua alta vulnerabilidade, as lagoas poderiam representar uma alternativa para o abastecimento. Porém, por serem corpos de água rasos, este reservatório natural não fornece abundância interminável de água. Um segundo aspecto, diretamente ligado à morfologia, é a tendência de eutrofização natural das lagoas costeiras. A palavra eutrofização significa o enriquecimento de um ecossistema com nutrientes, naturais ou artificiais.
os termos oligotrófico e eutrófico diferenciam sistemas pobres, do grego oligo, que significa pouco, e ricos, do grego eu, que significa muito. A origem dessa diferenciação é a classificação de turfeiras na Suécia nos anos 20 do século passado. Ela foi adaptada para lagos e se referiu inicialmente a parâmetros biológicos, como a composição da flora e fauna aquática, independência da disponibilidade de oxigênio no fundo e da morfologia do lago. Atualmente, os conceitos incluem também nutrientes, principalmente o fósforo, ampliando a tipologia para 6 estados tróficos. O estado trófico de um lago é interpretado em muitos índices de avaliação por meio de 3 parâmetros chaves: a densidade de fitoplâncton, ou seja, a concentração de clorofila, a concentração de fósforo e a transparência da água. Eles mostram, geralmente, uma alta correlação. A transparência é influenciada em boa parte pela suspensão de material orgânico e inorgânico, oriundo do sedimento, que interfere nas relações entre a quantidade de fitoplâncton e a disponibilidade de luz. O grau de eutrofização natural depende, além da disponibilidade de nutrientes, da morfologia e da transparência da água. Lagos rasos possuem, em regra, uma tendência maior de eutrofização e envelhecimento natural mais rápido que os lagos profundos. As lagoas costeiras do Rio Grande do Sul não podem ser classificadas satisfatoriamente por essas características ecológicas. Por serem expostas à ação do vento marítimo, há uma permanente circulação vertical e horizontal da água. Isto acarreta um transporte de oxigênio até a superfície do sedimento. Em lagos rasos, não expostos dessa forma, a superfície do sedimento é caracterizada pela falta de oxigênio. Qual é a consequência dessa diferença? Com a presença de oxigênio, há uma fixação química de fósforo na água e no sedimento, o chamado sequestro de fósforo. Esse sequestro nada mais é do que a ligação do fosfato ao ferro, na presença de oxigênio, formando o fosfato de ferro, que não é solúvel em água e por isso precipita, ou seja, se acumula no fundo do lago. Assim, o lago reduz o aumento natural desse nutriente e a eutrofização ocorre mais devagar. Ela leva milhares de anos para tornar um lago em uma turfeira, mais lento em lagos profundos do que em lagos rasos, e em lagos frios do que em lagos quentes. O estágio final da eutrofização natural sempre é o assoreamento biológico, e por material inorgânico que se deposita no fundo do lago. O contrário acontece em sedimentos sem oxigênio, onde o fósforo acumulado ao longo da vida do lago é liberado lentamente por processos químicos, chamados de adubação interna. O lago é alimentado pelo seu próprio sedimento e aumenta seu estado trófico, mesmo sem poluição externa. Nesse caso, a eutrofização acontece com maior velocidade. As lagoas costeiras são lagos rasos, porém com alta oxigenação do sedimento. Mais uma vez, as lagoas costeiras são ecossistemas especiais. Uma situação muito diferente observa-se em lagoas poluídas. Os esgotos lançados no manancial provocam uma reação muito forte do ecossistema ao excesso de disponibilidade de nutrientes e acontecem florações de algas. Florações de algas são proliferações em massa de um grupo muito adaptado a essa situação, as bactérias azuis, antigamente chamadas de algas azuis. Muitas delas produzem substâncias tóxicas, que podem prejudicar a saúde das pessoas que entrarem em contato direto e indireto com a água que contém altas concentrações destes organismos. No módulo de Água e Saúde, vamos saber mais sobre este assunto. Outra base para a classificação do estado ecológico de lagos é a disponibilidade de luz para a fotossíntese. Lagos rasos tendem a ser ecossistemas cuja produção primária está limitada pela luz. Essa limitação ocorre pela turbidez da água, causada principalmente pela suspensão de partículas do sedimento. Por isso, observa-se em geral uma relação positiva entre profundidade e transparência, ou seja, em lagoas profundas, observa-se uma transparência maior do que em lagoas rasas. Resumindo, na costa do Rio Grande do Sul, temos de lagoas pobres até muito ricas em nutrientes. Lagoas extremamente ricas ocorrem apenas nos casos de poluição com esgotos municipais.
Muito obrigada pela atenção e nós estamos à sua disposição para responder perguntas e tirar dúvidas por meio do ambiente Moodle. Um bom aproveitamento da matéria.